Prazer tê-lo aqui. O Tribunal de Contas tem acompanhado esta problemática. O que tem acontecido, os municípios têm decretado, pós administrações anteriores, dificuldades encontradas e alegadas por eles, situações de emergência. Só que a gente esperava que fossem uma emergência para se adquirir equipamentos para educação, se adquirir equipamentos para a saúde, enquanto isso tem sido para as festas. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, Silas. Boa tarde, senhoras e senhores telespectadores. Silas, de fato, essa informação que você traz é verdadeira. Esse problema, ele já ocorreu em períodos passados. Na última transição governamental que nós tivemos, nos defrontamos com ele. Nós tentamos evitar que isso ocorresse nesse período de transição. Sentamos, chamamos todos os gestores municipais eleitos, nos reunimos com as demais instituições públicas, Ministério Público Estadual, CGU, Tribunal de Contas da União, todos os parceiros fiscalizadores foram convocados a colaborar conosco nesse processo e os gestores eleitos. Pedimos a eles que adotassem uma postura diferente daquela que vinha sendo adotada antes. Alguns municípios realmente atenderam a esse pleito, modificaram sua postura. Outros municípios, como os números mostram, insistem em continuar a adotar práticas antigas, editando esses decretos e tentando, assim, justificar atos que sabemos, assim, são ilegais, que serão cometidos aí por eles, tá entendendo? E que o tribunal está atento a isso. Conselheiro, o tribunal pode rejeitar, por exemplo, as contas que vierem emprestadas com atos, compras, pagamentos baseados em decretos de emergência, mas que não há semelhança nenhuma com a emergência? Por exemplo, carnaval, decoração de cidade, com decreto de emergência? Silas, nós vamos nos debruçar sobre todos os casos concretos e verificar pontualmente essas situações. Nós já sabemos de municípios onde prefeitos que foram reeleitos decretaram estado de emergência. A pessoa, o cara foi reeleito. A administração é a dele, né? É absurdo. Quer dizer, ele é o causador da situação de emergência. Do caos que ele alega ali, né? Então, nós estamos atentos a isso. Chamamos todos esses gestores antes do final do mandato, do exercício anterior. Nos colocamos à disposição e agora vamos cobrar. Chegou a hora da cobrança. A hora do diálogo, o momento do diálogo já passou. Agora, conselheiro, por exemplo, quais são os critérios para um decreto de emergência? Silas, a situação emergencial ela decorre das mais diversas naturezas. Há municípios que, em virtude da transição, não têm informação alguma sobre sua situação. Isso é razoável. Eles não sabem qual o seu quadro de pessoal, com quantas vagas, quais são os números de cargos criados, com quanto eles podem contar no início do exercício, quais são as dívidas existentes, quais são os créditos que eles têm a receber. Então a situação é caótica. Se há licitação para a realização de serviços essenciais, como limpeza pública, transporte público. Por isso, os decretos são editados para viabilizar essas contratações e a continuidade desses serviços essenciais. Já outros municípios, como você bem colocou, editam esses decretos para tentar justificar essas contratações que de emergenciais não tem nada. Não tem absolutamente nada, né? E isso não conseguirá maquiar uma prestação de contas? De forma alguma. Conseguirá sim macular a sua prestação de contas. Entendo. E certamente levará à reprovação dessas contas numa análise acurada
por parte do tribunal. O que é que nós imaginamos? Muitos prefeitos dizem, mas eu não tenho uma orientação, eu vi que fulano decretou a emergência dele, porque sequer tinha uma equipe para fazer uma licitação, uma tomada de preço, eu decretei a minha. O Tribunal de Contas não tem trabalhado nesta orientação, conselheiro? A orientação foi dada, Silas. Nós nos reunimos no auditório da APPM no final do ano passado com todos os prefeitos eleitos. Fizemos um grande encontro no final do exercício. Trouxemos aqui para Teresina todos os prefeitos eleitos, juntamente com a APPM, com outras instituições parceiras, eventos aqui. Orientamos os gestores em todos os sentidos. Explicamos para ele do que se tratava a transição, explicamos a necessidade da preparação desses atos necessários ao início da sua gestão, quais sejam. Basicamente, olha, é necessário que o senhor verifique, prefeito, para os prefeitos eleitos, a informação que foi dada, se o processo licitatório para a contratação desses serviços essenciais, se já está em curso, se há contratos perto do prazo de expiração, se há possibilidade de prorrogação, se os atos para essa prorrogação já foram feitos, foram encaminhados, se não foram encaminhados, o porquê da demora, se o prefeito atual, que está aí na iminência de deixar o cargo, já, se não está adotando essas providências, oficie o tribunal para que o tribunal cobre dele a adoção dessas medidas. Então, todas as orientações necessárias, elas foram dadas. Se essas providências não foram tomadas, nós vamos querer saber desses prefeitos o motivo. E agora, como eu disse, chegou a hora da cobrança. Nós queremos saber por que as providências sugeridas não foram adotadas e o que é que motivou a edição dos decretos de emergência. E se essa emergência de fato existe. Por exemplo, o prefeito de Piripiri alega esse caos administrativo e esta falta de informação na transição para exonerar concursados contratados antes da sua gestão. Veja só, Silas. Problemas com concursados. Essa é uma questão pontual e eu tenho minha posição e a posição, posso te dizer, do Tribunal de Contas. A lei de licitações, a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101/2000, ela é taxativa ao proibir a contratação de pessoal nos últimos 180 dias que antecedem o fim da gestão. O que ela quer com isso? Ela quer evitar uma possível inviabilização das gestões futuras. Qual era o quadro que nós tínhamos em períodos anteriores? Um prefeito perde a eleição. O que ele faz? Ele indiscriminadamente nomeia servidores sem se preocupar com o impacto financeiro, sem se preocupar com o número de vagas. Nós temos nomeações feitas para cargos que não existem. Piripiri foi um desses casos. Eu entendo. Nomeações que excedem o número de vagas. A postura do tribunal não é a de se colocar contra o concurso público, não. O tribunal se posiciona a favor dos concursos, das nomeações, mas de uma forma coerente e responsável. O que é que nós queremos? Num primeiro momento, pugnar pelo afastamento desses servidores, mas cobrar da administração atual o retorno dos servidores que prestaram concurso legitimamente, só que verificando a viabilidade fiscal dessas admissões e a observância dos demais atos necessários a essas admissões. Autorização na lei de responsabilidade fiscal, autorização, criação desses cargos por meio do envio do projeto de lei, cálculo do impacto financeiro. O que nós queremos é isso. Olha, está aqui o cidadão dizendo que em Nossa Senhora dos Remédios, por exemplo, foi decretada uma emergência para comprar uma caminhonete para a prefeitura que é de uso do prefeito. Isso não se caracteriza como emergência. É verdade. Então é ruim, isso é ruim. Eu acredito até que para justificar a emergência mais tarde para o Tribunal de Contas, eles terão que demonstrar todo esse caos, né? Toda essa falta de informação, todas essas dificuldades. Né? Mas o decreto ele é motivado. Ele é motivado na sua origem. Eu entendo. O ato administrativo ele tem que ser motivado.
Então, essa motivação a posteriori, ela não serve para justificar um decreto editado anteriormente. Então, senhores prefeitos, tenhamos cuidado, porque se está se decretando aí gratuitamente emergências nos municípios. Agora, o que ocorre, Silas, é preciso entendermos que essa prática dos decretos de emergência é uma prática cultural. É verdade. Esse número excessivo de decretos de emergência, nós temos aproximadamente 100 municípios decretando emergência. Mas esse número aqui beirava os 200 municípios. Nós tínhamos quase a totalidade dos municípios do Piauí em período de transição decretando emergência. Isso era uma realidade do Estado. Esse número decaiu por conta das ações das instituições fiscalizadoras do tribunal e a tendência é que ele caia a cada período de transição. Porque as instituições, elas tendem a fechar o cerco mesmo, a apertar e cobrar dos gestores públicos uma atuação condizente com a boa administração pública. É essa postura que nós vamos passar a cobrar dos gestores. Uma postura pautada naquilo que o cidadão espera e cobra da sociedade, e cobra das instituições, melhor dizendo. Muito obrigado, então, conselheiro que está aqui com a gente, dando explicações, tá bom? Prazer tê-lo aqui.